Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Hoje vamos ver uma partida muito boa do Quinte no torneio lá em Manaus. O rei de Manaus, Renato Quintiliano, bicampeão de um torneio fortíssimo. Ele estava muito contente, né? Porque ele falou que teve sorte, sorte. Grande mestre, consegue acertar vários jogadores. Claro que teve uma combinação de resultados, mas ele fez 7,5 em 9, ganhou um torneiozaço. Estamos comentando aqui durante a Copa Franco Montoro. Meu companheiro de equipe, junto com o Renan e o Vitor, né, na Copa Franco Montoro. Fomos vice-campeões desse torneio, um torneio muito legal também. Venceu a equipe lá do Cricor, né, Campo Limpo, Cricor no primeiro, Eudeb segundo, Iago no terceiro, 3 grandes mestres merecidamente. E nesse torneio a gente foi falando, né, sobre o torneio de Manaus, depois ele acabou falando que ia para o... o Fier teve que jogar o torneio lá na Inglaterra, né, e ele acabou conseguindo aí ir para o México. Então, está viajando para o México agora. O pessoal também de Osasco está jogando o Mundial Sênior, tem uma galera do Brasil ali na Itália jogando. Quer dizer, temos assim, bem legal ver aí esse pessoal jogando aí no exterior, o pessoal de Osasco, o clube que está lá de portas abertas para quem quiser ter aulas, por exemplo, gratuitas, né? As terças-feiras eu estou lá em Osasco e durante a semana toda tem uma turma lá para poder ensinar o pessoal lá em Osasco, vale muito a pena, tá? Ele comentou da partida, comentou do torneio dele lá em Manaus, e há pouco tempo atrás tinha feito uma partida dele com o Cricor, um partidaço do Cricor no Niterói, recomendo que vocês vejam aqui no canal. Ele perdeu a partida, mas duríssima, né, ele de brancas. E a Ferral fazer uma que você ganha, né? E olha, não bastou muito tempo que ele ganhou esse torneio, realmente muito forte, por 2 vezes, então quer dizer, não é fácil. Ele jogou uma partida muito boa. Nós vamos ver essa partida aí depois, bem analisadinha, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, então vamos aqui para a partida. Partida muito interessante. Quinte contra o mestre Fid Lucas Aguiar de Brasília. A partida foi muito teórica até um certo ponto, quando o Lucas cometeu uma imprecisão que já foi praticamente suficiente para a vitória do Quinte. Seguiu aqui D4, cavalo, C4, B6. Aqui pode-se jogar várias coisas. O Quinte permitiu aqui a Ninzo-Índia. Isso, B4. O Lucas foi aqui para cravar, para evitar aqui o E4, característico. Seguiu E3. Tem muita... Nossa, gente, é muita coisa aqui na Ninzo-Índia. Você pode jogar variante Capablanca, uns falam suíça. Aqui você tem a Seymish, aqui você tem a Rubinstein que jogou. Cavalo F3 também pode jogar, G3, F3, Bispo G5, espaço que jogava, até Bispo D2 aqui, que o Arruis jogou, olha, aqui jogou contra o Arruis, quer dizer, tem um monte de coisa aqui, né? Mas a Rubinstein ainda goza de muita popularidade, né? A ideia é tirar o Bispo logo, e o cavalo muitas vezes vai para E2 ou para F3. Roque foi feito, seguiu o Bispo D3, tem muitos aqui, tem C5, B6, várias possibilidades, mas o Lucas jogou D5 aqui, que é a clássica, né? Pode trazer, se ficar em situações parecidas com aquela estrutura Kaurisbá do Gambit da Dama. Seguiu A3 para forçar aqui alguma situação, acabou tomando C5 aqui, e aí o Quinte jogou peão toma, e depois de peão toma, essa posição é muito conhecida. Nossa senhora, na história tem uma pancada de partidas nessa situação. O Quinte jogou cavalo E2, e o Lucas jogou aqui B6. Bom, aqui a gente pode fazer algumas considerações. É muito teórica essa posição, pessoal. E aqui posso recomendar algumas partidas. Por exemplo, no xadrez básico, em vários livros, você tem a partida do Capablanca de pretas contra o Botvinnik, famosa partida que o Botvinnik sacrificou o bispo em A3. É bem verdade que o peão está aqui em A4, que não ocorreu na partida. E depois um cavalo H5 cheque demolindo aqui contra o Capablanca. Partida muito legal. Avro 38, um torneio famoso que teve aí, né, tempão atrás. Então, essa é uma das partidas. Outra partida característica, vocês podem procurar, também é a partida do Euve contra o Averbá, que vocês vão ver no decorrer da partida que o Lucas vai querer avançar aqui os peões, e às vezes o peão pode vir aqui na lada dama e chegar até aqui em B3. Isso aconteceu na partida, o Averbá ganhou uma bela partida do Euve aqui, avançando os peões na lada dama. E também quando você avança com F3 para jogar E4 com o centro clássico, tem outra partida nesse mesmo torneio em Zurique 53, em que o Petrosian fez um sacrifício magistral contra o Reshevsky, jogando torre E6 aqui,
sacrificando a qualidade para dar uma casa para o cavalo e conseguir uma casa em D5, nós vamos tentar explicar melhor mais para frente. São 3 partidas aí que vêm de posições desse tipo aqui. Então é muito estudada, há mais de 60 anos jogam essas posições. Aqui o Caruana, por exemplo, é adepto de jogar aqui o cavalo C6, ele prefere jogar cavalo C6 aqui, e tem muito jogador que acha esse plano de jogar B6 precisa ser meio lento, e prefere tentar jogar com o bispo aqui nessa situação, e muitas vezes não definir esse tipo de jogo, que trava muito e facilita o avanço das brancas aqui com F3, E4, o centro móvel, que acontece também em posições do gambito da dama recusado, na ortodoxa, né? Mas deixar a posição dessa forma para jogar peão, tomar peão e tentar deixar mais instável aqui o centro do tabuleiro. É uma possibilidade, tá, pessoal? Mas o Lucas jogou aqui o B6, o Quinte seguiu com lance natural, e agora seguiu aqui com o bispo A6 para trocar os bispos, né? Aqui já tem gente que joga F3 também, para esperar tomar bispo por bispo, também é uma possibilidade, mas o Quinte acabou tomando o bispo, porque uma das ideias de tomar é que aparentemente piora o cavalo vai ter que ir ali para retomar nessa posição. E quando joga esse lance aqui, o Quinte joga dama D3, muito característico aqui, tá? E nesse momento a gente tem algumas coisas curiosas. Ele acabou voltando o cavalo para B8, que é temático também, uma das ideias é você jogar cavalo aqui, vir buscar aqui as fraquezas nessa situação, mas, por exemplo, você tem algumas outras jogadas curiosas. Por exemplo, dama C8 aqui, Neuris Delgado gosta desse lance, não define ainda onde vai o cavalo pode ir para C7, trazendo o cavalo mais rapidamente para lá do rei, né? É uma jogada interessante. E uma outra ideia que pode ocorrer aqui, por exemplo, quando você vai iniciar a sua pressão, cavalo C7, além de levar o cavalo, você pode trocar as damas, né? Como o branco quer jogar E4, avançar a maioria de peões, tema de outro vídeo aqui no canal, quando esse peão vem para E5, vai avançando essa massa e o ataque na ala do rei pode ficar muito difícil de defender. Então essa ideia de passar a dama aqui para trocar as damas, ela é bem interessante, é uma ideia que tem aqui. Outra possibilidade também seria você jogar aqui o cavalo C7 diretamente, sem definir a dama. Dá para você jogar essa ideia, ou você pode ficar parado aqui aguardando os acontecimentos, né? Podendo jogar com dama D7 algumas vezes e passar a dama para cá. Ou seja, não fechar aqui diretamente com o C4. Em compensação, algumas vezes pode ocorrer, se você não joga o C4, uma outra ideia que é tomar aqui o peão. Você pode, às vezes, tomar, e quando toma, em algum momento da partida, você pode jogar assim. E aí o seu bispo sai e você domina essa diagonal, e muitas vezes esse peão fica isolado. Pretende alguma compensação, uma atividade com os cavalos, mas essa ideia estratégica ela acontece aqui. Ou seja, você tem que ver que tipo de estrutura de peões que você vai querer fazer. Em linhas gerais é isso, tá, pessoal? O que aconteceu foi que ele jogou dama D3, ele joga aqui o cavalo B8, o Quinte vai no plano do F3, aqui pode acontecer, como eu falei, no gambito da dama recusada. Eu me lembro do Ovelha aqui, também foi meu aluno por um tempo, o Marcos Vinícius Santos, mestre internacional, ele jogava direto isso daqui, ele sempre nessas posições jogava com cavalo E2, cavalo G3, o que o Quinte fez aqui. Né? Então, tudo não natural, jogou aqui torre 8 para poder impedir, nós temos 3 ataques aqui. Aí cavalo G3 novamente tentando forçar a barra com E4. Segue aqui cavalo C6 para poder jogar para cá, para cá. O Capablanca na partida jogou o cavalo aqui, tinha um peão aqui, acabou plantando o peão, o cavalo foi buscar o peão, mas o Botvinnik avançou como um rolo compressor aqui os peões na ala do rei, tá? Na partida seguiu o bispo B2, temático também, por causa daquela ideia que eu falei de tomar e jogar o C4. O Lucas manda C4 aqui é o momento, e o Quinte joga dama D2. Tudo teoria, tá, pessoal? Tudo aqui é teoria. A questão parece, poxa, mas agora meu bispo ficou fraco, né? Tá meio preso pelos próprios peões, mas as brancas agora têm facilidade de avançar aqui no flanco dama. Por isso que essa posição aqui agora, eu acho que as pretas têm que tentar jogar com H5, é uma ideia interessante. Jogar H5 para jogar com H4, ficar aqui incomodando esse cavalo, e muitas vezes esse peão vem aqui, que eu chamo de peão Daphne, para criar problemas no roque. Eu acho que do jeito que foi a partida, facilitou um pouco para o Quinte, apesar de que tem outros jogadores que seguiram nessa atuada, tá, pessoal? Seguiu aqui B5, aí ele joga aqui torre de A1, traz todo mundo, traz a tropa toda, e quando jogou aqui o A5, ele manda o E4. Muito característico, bem
típico aqui essa posição. Se você toma, é muito difícil, porque eu retomo, olha, cavalo entrando em F5, a massa de peões avançando, torre entrando, esses cavalos não conseguem fazer nada. Você tem aqui, o Nizovic falava o seguinte, que esse tipo de posição você tem que tentar pressionar os peões, depois vamos supor que isso acontecesse, né, que eu tivesse assim, uma pressão boa, tentar forçar em algum momento que um desses peões avance, pode ser esse ou esse, aí você bloqueia os dois peões aqui, vamos supor que eu jogue, por exemplo, vou fazer um lance só para, assim, vamos supor que fique assim, você cria aqui um bloqueio e mais tarde você quebra. Claro que aqui está muito difícil, eu estou entrando com o cavalo para lá, ou seja, aqui não é o caso, tá? Ou então, se você joga aqui, por exemplo, também você cria aqui. A ideia é pressionar os peões, forçar o avanço, aí depois você cria o bloqueio e mais tarde você destrói esse bloqueio de alguma maneira. É muito mais difícil fazer tudo isso, tá? Do que as brancas simplesmente avançar o peão. Então, quando jogou aqui E4, é uma posição que eu já acho favorável aqui para o branco. Acho mais fácil jogar com as brancas, né? O Lucas jogou aqui e a situação já ficou insustentável, ou seja, já está praticamente a posição toda teórica e depois desse lance ficou difícil aqui para ele, porque a jogada correta seria a dama B6 para poder dificultar aqui o avanço por causa da cravada. E aqui você pode jogar um torre 3, a máquina da ace para tentar dobrar, ou jogar um rei H1. O natural seria tentar tirar o rei, né, pessoal? Aí uma das ideias é jogar aqui, mas você não mexe aqui, você deixa, porque se tomar o bispo toma e fica na quadratura, e você vai continuar avançando isso daqui, muito chato, né? Uma das defesas que tem nesse tipo de posição, que foi o que o Capablanca fez, é você se antecipar quando vem o E5, esse cavalo não está aqui, o Capablanca tinha tirado o cavalo para E8, jogar F5, né, e G6 tentar estabelecer um bloqueio. Mas aqui não teve tempo para isso. Ele jogou B4, aí o Quinte já avança atacando o cavalo. Olha como vai ser fácil, pessoal. O cavalo sai para D7, F4, tá vendo? F5, F6 entrando, dama pode vir aqui com mate. Ele tomou, eu tomo de bispo, não tem nenhuma entrada na sétima linha, tudo controlado. Ele tenta jogar aqui. Então, se ele pudesse, se tivesse com o peão aqui, por exemplo, ele poderia tentar jogar F5 e aí criar um bloqueio. Vou tentar colocar aqui para vocês, vamos supor, fazendo uns lances bobos, né? Tá? Só fazendo uns lances aqui, claro que ninguém vai jogar isso. Isso aqui que eu estou comentando, tá? Se você consegue, muitas vezes, fazer esse bloqueio aqui, você anula toda essa sequência aqui das brancas, né? Mas o problema é que isso não dá para fazer, porque depois que toma aqui, você não tem F5 que o cavalo está pegando o peão. Então a posição ficou os cavalos fora de jogo, não há nenhum contra-jogo na coluna, e o branco está avançando a massa de peões aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse aqui o candidato e o assessor que a gente viu aí nos últimos vídeos aí do canal. Seguiu o cavalo E7, F5, e aqui já não tem mais. Tem várias maneiras de ganhar essa partida já. Tentou bloquear. O Quinte acertou o fino aqui, cavalo H5, né? Pode passar a dama para o ataque, com dama aqui, torre tanque, pode tomar na hora que quiser. Até o avanço aqui também poderia ser uma possibilidade. Jogou torre F8 para tentar segurar o peão. Dama E2 para jogar aqui a dama G4. Aí, vai ameaçar mate, situação toda apertada, não posso defender assim que leva o garfo. Né? Jogou aqui, tomou, e agora é pior ainda, porque entra aqui para ameaçar mate. O que é que eu vou fazer? Joga aqui G6, a gente toma o peão, o rei vai ficando destruído aqui, todas as peças em cima do rei, tá vendo, pessoal? Muito difícil. Jogou peão por peão, o Quinte tranquilamente toma, essa casa agora é alvo para entrar com o cavalo F6, não pode tomar porque está cravado, seguiu torre A6 aqui, tentando uma defesa com a torre longínqua aqui, mas depois de cavalo F6, cheque, já abandonou, não tem o que fazer, né, pessoal? Está atacando lá o cavalo, né? Se tomar, eu tomo aqui. Ameaça o cavalo que não pode sair porque está caindo aqui o peão. Incrível, a partida teórica, ou seja, quando jogou aqui essa posição com B4, o pessoal já está perdido. Né? Ou seja, tudo mais ou menos temático, bastou um errinho do Lucas para a partida se perder. Eu tenho a impressão que é melhor jogar com H5 ou a ideia, eu acho que a ideia de cavalo C7 é mais moderna hoje. Essa ideia de cavalo B8 eu acho que não está legal. As brancas estão levando vantagem na teoria. Tirar o cavalo lá para C7 para ter o dama C8 e dama 6 ou dama D7 dama B5, eu acho que é a mais, digamos assim, elástica, dá mais chance aqui para as peças pretas.
Certo, pessoal? Partida tranquila, fácil, praticamente toda teórica e com o único erro, o Quinte conseguiu guardar o ponto. Torneio bem legal, muito bem organizado, segundo o Quinte. O Rei de Manaus que conseguiu aí ganhar pela segunda vez o torneio. Essa é uma das boas partidas que ele jogou lá nessa competição. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Curtam o canal, sugestões, deem um like aí e depois tem mais vídeo para mais tarde. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês.